eu tenho uma palavra de vitória. Que Eliseu ficou indignado com ele. Simplificando, nós temos aqui uma visita do rei Jeoás ao profeta Eliseu, que me parece uma visita social, eu a classificaria como uma visita de despedida. O verso 14 diz que Eliseu estava sofrendo a enfermidade da qual viria a morrer. Nós lemos até o verso 19, mas o verso 20, que foi onde nós interrompemos a leitura, começa dizendo: Eliseu morreu e o sepultaram. Portanto, esse é o último episódio da vida do profeta Eliseu. E quando a Bíblia diz que o rei Joás chora sobre ele, ainda usa a expressão meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, né? Isso me faz entender que ele sabe que está chegando a hora de Eliseu partir. Essa frase só aparece uma outra vez na Escritura e também foi usada por Eliseu. Na primeira, Eliseu a declarou para Elias, no momento em que Elias seria levado pelo Senhor. A Bíblia diz que uma carruagem de fogo os separou. E é nessa hora que ele diz, meu pai, carros de Israel. Uma referência ao patriarca, neto de Abraão. Como quem diz, você será recolhido aos ancestrais. Ou, na linguagem que o crente iria hoje em dia, #partiu glória. Né? Basicamente era o momento da despedida. Agora chega a vez de Eliseu ouvir o que ele falou para Elias. Então tudo me faz entender que o rei entendeu, eram os últimos momentos de Eliseu e está lá meio que para uma visita de despedida. Ainda assim Eliseu, apesar da condição de enfermidade, da idade avançada, a Bíblia não diz a idade que ele tinha quando começou o ministério, nem quando morreu, mas há um cálculo que você pode fazer por mais novo e garoto que Eliseu tenha começado. Quando você soma a duração dos reis de Israel, durante os reinos de quem Eliseu profetizou, ele tem que estar no mínimo, com mais de 80 anos de idade nessa ocasião. Mas Eliseu, apesar de já velho, né, idoso, com a saúde debilitada, já na iminência de morrer, ele ainda se permite ser usado por Deus como um instrumento profético na vida de Joás. O que não é o meu foco aqui, mas eu não queria deixar passar desapercebido os meus e os seus problemas pessoais. Não precisa ser uma desculpa para que a gente não seja bênção na vida de pessoas que nos rodeiam, para que a gente não seja instrumento de Deus. E é nesse momento que Eliseu guia o rei no que eu classifico como um ato profético, uma encenação profética. Quando ele fala para o rei, pega arco e flechas, ele pegou, abre a janela que dá para o leste. As traduções mais antigas dizem para o oriente. Particularmente, imagino que fosse a direção onde o exército inimigo estava acampado. Israel está numa guerra geracional com a Síria. Se você ler os capítulos anteriores e posteriores, você vê que isso começa em reinados anteriores, continuaria depois. E basicamente a história era o seguinte, a Síria avançava, conquistava território. Israel se fortalecia, recuperava o território. Depois o inverso acontecia. E isso já estava acontecendo há muito tempo. Nesse momento, Eliseu manda ele abrir a janela e atirar uma flecha. E quando a flecha é atirada, o profeta declara, flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Flecha da vitória do Senhor. Isso significa que aquela flecha se transformaria num míssil balístico de alta potência e ia destruir o acampamento, né, do exército inimigo? Não. A flecha em si provavelmente não foi muito longe além do quintal da casa de Eliseu. Mas declarar flecha da vitória do Senhor enquanto ela lançava, era no reino espiritual uma encenação profética. Eu tenho uma palavra de vitória. O que eu vou experimentar não é natural, é sobrenatural, terá o favor de Deus. Era isso que Eliseu estava levando esse homem a declarar. Na sequência, ele vira para o rei e diz, agora atira no chão. Eu creio que o rei entendeu que aquilo era a continuação do ato profético. Não acho que ele imaginou, deve ter um soldado inimigo infiltrado, escondido debaixo da areia, que tem que ser eliminado. Ele entende que aquilo é uma encenação. E ele atira no chão 1, 2, 3. E na terceira ele para. É quando ele para que o verso 19 diz que Eliseu ficou indignado com ele. E a tradução indignado, ela ameniza. Né? Outras traduções, como NVI, vai dizer que o homem de Deus ficou irado com ele. O texto, né, a palavra usada no original sugere iras, sugere raiva. Eliseu ficou muito aborrecido. Eu creio que a hora que Eliseu olha e vai dizer, por que parou por quê? Eliseu diz para ele, 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. Porque qual era a palavra profética? Você vai ferir os inimigos até os consumir. Ninguém ganhava uma guerra vencendo uma batalha. Ninguém ganhava uma guerra vencendo apenas 3 batalhas. Eliseu tem uma experiência de vida maior do que a do rei. Ele já assistiu e presenciou muitas batalhas. Ele sabe muito bem como a história funciona. Se você quer ganhar uma guerra e liquidá-la para que o problema não se estenda para as próximas gerações, você tinha que derrotá-los pelo menos 5 ou 6 vezes seguidas. E você atira no chão só 3.
como quem diz, 3 está bom. Eliseu vira para ele e diz, se você tivesse atirado 5 ou 6, você ia ferir os sírios até os consumir. Essa é a palavra profética que ele já tinha. De ferir o inimigo até os consumir. Ele diz, mas agora só vai ferir 3 vezes. Ou seja, tinha uma palavra profética para uma dimensão de vitória maior. Mas agora, isso foi reduzido, diminuído pela sua atitude. Se você olhar o verso 25, ele diz, Jeoás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que na guerra esse havia tomado de Jeoacás, seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. O que me leva a fazer o seguinte questionamento. Quem determina a quantidade, a dimensão de vitórias que você terá? É Deus de forma unilateral? Apenas porque Ele declarou algo, então tudo vai acontecer de forma espontânea, automática, a partir de uma promessa divina? E a resposta do texto é óbvio, é evidente, somado a outros princípios bíblicos, que não é assim que funciona. No momento onde Deus faz uma promessa de algo maior, mas esse cara simplesmente se acomoda como quem diz, 3 está bom. A resposta de Deus, talvez usando as palavras que Jesus no futuro, falando em relação ao tempo em que os dois estão na história, iria usar, é mais ou menos o seguinte, seja feito conforme a sua fé. Se você só quer 3, só acredita para isso, se 3 está bom, fique com 3, mesmo que eu tenha te prometido algo mais. A verdade é que quem determina a dimensão, o volume, a quantidade de vitórias que teremos, não é Deus de forma unilateral. Nós também não podemos fazer isso sozinhos. Mas nós precisamos entender que é necessário que se coopere com Deus, mesmo quando se tem uma palavra profética. O ambiente profético sempre vai requerer de mim e de você interação.